A Anitta agora não é mais do Nubank, a Anitta agora é do Mercado Pago. E eles fizeram um vídeo muito recentemente para divulgar que a Anitta representaria, né, seria o rosto do Mercado Pago, inclusive deixando alfinetadas para o Nubank. Será o que aconteceu nos bastidores? Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que existe sim muita história por trás disso e principalmente muita coisa que você empresário, você gestor que está à frente de uma empresa pode aprender e pode aplicar no seu negócio com todo esse acontecimento. Eu quero falar um pouquinho dessa história aqui com vocês, usar esse contexto para trazer lições relevantes que você possa aplicar na sua realidade e eu espero que você possa aproveitar. Vamos lá? Até 2022, a Anitta estava ocupando um papel ali no conselho de administração do Nubank. Inclusive essa notícia, né? Eu lembro que quando apareceu essa notícia de que a Anitta seria ali parte do conselho, muita gente a criticou, né? Muita gente ficou falando, pô, mas o que o Nubank está inventando moda, né? O que a Anitta tem a ver com o mercado financeiro, com o banco, com instituições financeiras? A verdade é que essa decisão ela se mostrou uma decisão muito estratégica por parte do Nubank, afinal de contas o Nubank, à época e hoje ainda, tem como proposta atingir uma grande massa de consumidores aqui no Brasil, e a Anitta é hoje um dos grandes nomes que se comunica com essa grande massa. Então, trazer ela para o conselho de administração não é somente uma questão simplesmente formal, jurídica ou contratual. É uma decisão de marketing, de posicionamento, uma decisão que certamente ajudou o Nubank a chegar onde está hoje, mas a verdade é que essa relação não durou muito tempo. A Anitta acabou não ficando ali no conselho, acabou se afastando, e mais recentemente, agora em abril deste ano de 2025, estou falando com vocês hoje em 2025, abril de 2025, a Anitta acabou de divulgar, acabou de fazer um vídeo, na verdade, se posicionando como o rosto, a cara do Mercado Pago, que é um concorrente direto ali do Nubank, né, em alguma medida. E, inclusive, nesse vídeo ela soltou algumas alfinetadas ali que tem muita gente que ficou ali com o cabelo em pé, né? Como é que tem coragem, né, de fazer isso? Muita gente, mais uma vez, criticou a Anitta. Por que ela tá fazendo isso com o Nubank, né? Como ela é imoral, não tem ética. Na verdade, pessoal, é que assim, vamos ser bem sinceros, né? O mercado é uma selva. E sobrevive quem mata mais, quem derruba mais o oponente. Não dá para ser muito bonzinho, não. E a verdade é que os contratos com influenciadores, os posicionamentos de marketing, a estrutura e as decisões estratégicas de uma empresa devem partir desse pressuposto. No mercado, você mata ou você morre. Eu vou falar essas palavras aqui, daqui a pouco eu vou desmonetizar e derrubar meu vídeo, né? Mas a verdade é que é isso, o mercado ele é uma selva, você precisa se preparar para lidar com essa selva. E esse episódio todo da Anitta mostra pra gente que, para além de uma decisão de mercado e de marketing, existem aspectos por trás dessas decisões e dessas negociações que são muito relevantes. Por exemplo, os contratos que são assinados entre empresas, grandes corporações como o próprio Nubank, e influenciadores. E nós percebemos nos últimos anos uma tendência muito grande de influenciadores que se posicionam ao lado de marcas, porque a gente sabe a presença que o influenciador tem na vida de uma pessoa. Às vezes você convive mais com o influenciador do que com os seus familiares, porque você todo dia pega o seu celular, abre o seu Instagram e vê a vida daquele influenciador. Imagina esse influenciador que está na sua vida presente todos os dias, esse é o sonho de qualquer marca, de qualquer empresa, é fazer esse influenciador falar dessa marca. Eu mesmo adoraria ter influenciadores, inclusive, deixo aqui aberto, se você é influenciador safe, quer falar da nossa empresa, estamos abertos a conversar. A verdade é que esse marketing de influenciadores, ele se tornou muito presente no dia das empresas do Brasil, não somente grandes empresas quanto pequenas, e existem sim contratos por trás dessas operações que vão garantir que as coisas funcionem bem e ao mesmo tempo evitar que as coisas desandem. Nesse caso da Anitta em específico, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre os bastidores, até porque eu não faço ideia do que aconteceu, mas eu posso assegurar para vocês que o contrato que foi feito com o Nubank não previa, por exemplo, uma cláusula de não concorrência com prazo muito extenso. Afinal de contas, pouquíssimo tempo depois dela sair do conselho de administração do Nubank, né, deixar de ser a cara do Nubank, ela já está num concorrente, inclusive dando alfinetadas no Nubank. Então existem sim aspectos dessa negociação, desse movimento de mercado, que certamente você como empresário, como gestor, pode aprender algumas lições e aplicar no seu negócio. Uma das frases que a Anitta falou, inclusive no vídeo do Mercado Pago, é vai ficar roxo? Como é que ela falou mesmo? Vai ficar roxo de vontade? Tive que consultar para não falar besteira, né? Vai ficar roxo de vontade? Essa frase, ela certamente foi para mexer ali com o Nubank. E eu não quero também que você fique roxo de vontade de curtir esse vídeo, né? Pelo amor de Deus, você está aqui até agora
Já viu que o é legal, já viu que o tema pode te ajudar? Aproveita e deixa teu like aqui no vídeo, pô. Não vai te doer nada, é só você clicar aí no joinha. Principalmente se inscrever no nosso canal se você quer receber mais vídeos como este. A gente tem live aqui semanalmente com a nossa equipe, lives que eu faço, meu sócio faz, trazemos pessoas da nossa equipe para fazer lives temáticas com assuntos muito relevantes que podem te ajudar, vão ajudar o teu negócio. São temas bem práticos, né? A gente tenta trazer algo sempre muito relevante para você que é gestor e empresário, mas você precisa estar inscrito para receber esses vídeos. E se você curtir esse vídeo, aproveita para deixar o teu like e ajudar ele a chegar a mais pessoas. Vamos para o conteúdo, vamos para a prática aqui? Os contratos com influenciadores como este que a Anitta assinou com o Nubank são cada vez mais comuns aqui no Brasil, e a gente percebe que existe uma tendência muito grande das empresas de adotar esse modelo, porque já falamos sobre isso, do ponto de vista de marketing e de posicionamento de mercado, é uma excelente forma, um excelente canal de aquisição de novos clientes. Você tem alguém que é popular, alguém que já afeta as massas e está todo dia nas mãos, literalmente, na vida dessas pessoas, falando da sua marca. Esse é o sonho de qualquer empresa. E por trás desse tipo de negociação existem os contratos com influenciadores. Contratos que vão prever direitos, obrigações, prazos, vão prever termos e encargos para ambas as partes, vão prever obrigações ali, como por exemplo, não concorrência, não solicitação, cláusulas de propriedade intelectual, direito de uso de imagem. Imagina, hoje com inteligência artificial, se você faz uma propaganda com a Anitta, assina um contrato que ela, despercebida, assina um contrato lá, e ela permite que você faça uso da imagem dela depois com inteligência artificial para fazer propaganda, isso tem uma repercussão muito grande, né? E tudo isso está amarrado em bons contratos. Ou melhor, deveria estar. E hoje eu quero trazer para você justamente esse aspecto prático de um contrato com influenciadores. Como é que você, empresário, na hora de firmar um contrato com um influenciador, pode se proteger e evitar que situações como essa aí, que eu nem vou dizer que vai gerar prejuízo para o Nubank, porque a verdade é que não vai nem fazer cosquinha. Mas se você é uma empresa pequena, é possível que isso gere prejuízos, né? É importante você se precaver. E aí entram os bons contratos, que eu quero trazer para você aqui neste vídeo. A primeira coisa que você tem que ficar atento em um contrato com o influenciador é a cláusula de propriedade intelectual e direitos de uso de imagem, né? Se a gente for parar para pensar, toda a parte de influenciador gira, todo o aspecto de agregar valor de influenciador gira em torno da imagem dele. E essa imagem ela tem um valor, não somente no mercado, mas um valor subjetivo para a pessoa. Imagina, né? O seu rosto, a sua imagem está sendo utilizada de uma forma, de algum objetivo. Se você não tiver algum controle sobre isso, né, a gente vai viver numa anarquia dentro da internet. Dentro de um contrato, uma das principais cláusulas que vão estar previstas ali, que não pode faltar, uma cláusula que diga ou que trate a respeito da propriedade intelectual. Primeiro, a quem pertence a API? A quem pertence a propriedade intelectual? O que é produzido dentro do contrato pertence à pessoa, né? Por quanto tempo aquilo vai pertencer à empresa? Não pode ser indefinido. Como eu mencionei aqui, se um contrato se encerra, você não pode 10 anos depois ainda estar utilizando a imagem da Anitta nas suas propagandas. Mas é possível prever no contrato que por 12 meses depois do encerramento do contrato, a imagem dela ainda poderá ser utilizada, desde que tenha sido feito gravações antes, né? Ou seja, eles estão utilizando as gravações de antes, ou fotos de antes, você não pode criar nada novo, né? Com inteligência artificial é melhor deixar bem claro isso. Então, a cláusula de propriedade intelectual vai fazer toda a diferença. E a quebra dela, o descumprimento da cláusula de PI, vai implicar em multas, vai implicar em penalidades para ambas as partes. Tanto para a Anitta quanto para a empresa. Ah, Lucas, mas aí a penalidade ela é só, na verdade, para a empresa, porque a empresa é que vai fazer mau uso da imagem da Anitta. Sim, na grande maioria dos casos, a cláusula vai pesar mais para a empresa. Mas existe também um aspecto contrário. Porque você, como empresário, e aí entra a preocupação, deve se atentar para o aspecto de como aquela pessoa pode influenciar negativamente a sua empresa. Porque o influenciador, da mesma forma que ele positivamente influencia as pessoas a contratarem você, a comprarem de você, ele também pode influenciar negativamente. Uma pessoa que se envolve num escândalo específico, por exemplo, pode ficar mal falada no mercado e isso vai repercutir nos resultados que ela gera para o seu negócio. Vou dar um exemplo prático aqui, o exemplo do Cariani, né? O Renato Cariani, um influenciador aí, fitness, e de musculação, etc., né? O cara é um monstro da internet. Ele se envolveu, infelizmente, no ano passado, numa história ali, numa polêmica, numa investigação a respeito de uso ali dos materiais da fábrica dele para produção de drogas, etc. Ele acabou repercutindo muito na internet, porque ele, afinal de contas, é um cara muito exposto online, e isso gerou quebras contratuais para ele, prejudiciais para ele. Isso só foi possível porque as empresas tinham cláusulas que previam isso. Ou seja, elas puderam rescindir o contrato usando como argumento o fato de ele ter se envolvido num escândalo, numa situação que, por mais que não tenha sido culpa dele, eu não vou entrar nesse mérito aqui, né? Não quero nem analisar isso, se tem culpa ou não,
A verdade é que só dele ter se envolvido, ele está muito exposto, isso gera repercussão para as marcas que o acompanham. As marcas também ficariam de algum modo envolvidas naquilo. Então algumas optaram por encerrar o contrato com ele. E só fizeram isso porque tinham cláusulas de PI que previam isso. Se você fizer algo que vai gerar algum tipo de prejuízo reputacional para a empresa, a gente pode rescindir o contrato, sem precisar pagar uma multa, por exemplo. Esse tipo de cláusula vai fazer toda a diferença nos seus contratos, você não pode deixar passar. A segunda cláusula também que não pode faltar num contrato como este é a cláusula de não concorrência. Esse caso da Anitta é um caso clássico. A gente percebe que ela foi ali durante um bom tempo do Conselho de Administração do Nubank, esteve presente, foi a cara do Nubank durante um bom tempo, e pouco tempo depois, se a gente for imaginar desde 2022, né, tem o quê? 3 anos no máximo? Pouco tempo depois, ela está agora representando uma empresa que é concorrente direta do Nubank, inclusive dando alfinetadas no Nubank. Então a gente percebe que houve um movimento ali, e a cláusula de não concorrência, ela assim, é muito sensível, né? Eu não vou também julgar o Nubank, quem sou eu, né, para ficar julgando o contrato do Nubank com a Anitta, né? Mas a verdade é que uma cláusula de não concorrência também não pode deixar durante muito tempo. Né? Não pode ser uma cláusula muito longa, muito empresário acaba caindo nesse erro. E eu sei porque muitos empresários chegam em nós aqui na Safe e pedem para colocar uma cláusula de 10 anos de não concorrência. E na prática, pessoal, isso nem sempre é viável. Porque por mais que você ache que existe uma justificativa para isso, se por um acaso não houver uma justificativa plausível para isso, realista para isso, esse contrato vai chegar na mão de um juiz e ele vai anular essa cláusula. Não adianta colocar 100 anos, né? É exclusividade para sempre, não concorrência para sempre. Isso não existe. Não concorrência tem limitações. Limitações territoriais, limitações de escopo, limitações de tempo. Então você tem que prever uma cláusula que durante a vigência do contrato, obviamente, não pode haver um trabalho concorrente. Então, no caso da Anitta, por exemplo, ela não poderia fazer propaganda para o Mercado Pago em paralelo enquanto ela era do Nubank. Não faz sentido. Né? Não faz sentido nenhum, na verdade. Mas depois que acaba o contrato, depois de algum tempo, já talvez não faça tanto sentido você vedar isso. Então sim, a Anitta poderia fazer um contrato com o Mercado Pago ou qualquer outra instituição financeira, banco, para poder fazer propaganda para esse banco. Nada impede, porque a cláusula de não concorrência tem limites. O que não significa que você não precisa ter. Você precisa ter uma cláusula de não concorrência ou você vai se ver passando por isso numa situação muito mais delicada. Que imagina que ela sai do Nubank em 2023 e aí um mês depois já está no Mercado Pago. Aí sim, né? Aí a coisa fica um pouco feia para a tua empresa. Então não ache que pelo fato de ser uma cláusula limitada, você não precisa ter essa cláusula. Você tem que se proteger nesse sentido, tá? Uma terceira coisa que você tem que prever no contrato, que é uma cláusula assim, um pouco mais personalizada, né? Eu não vou dizer que ela não tem como ser uma cláusula muito padrão, porque vai depender de muitos casos. E aí entra um acesso e a importância de ter um advogado, uma equipe de especialistas te ajudando na hora de redigir esses contratos. Não adianta pegar modelinho na internet e querer aplicar. Mas um contrato como este tem que ter uma cláusula de gestão desses influenciadores. Como é que é o processo, né? Então isso envolve cláusula de rescisão, envolve períodos de suspensão de contrato. Então vou explicar na prática isso. Imagina que a Anitta ela vai lá como conselheira. O que é que você... Imagina que ela não fosse conselheira. Ela foi contratada para ser influenciadora do Nubank. Tem que fazer propaganda, tantos stories, tantos vídeos, participar de projetos de marketing, é isso, tá? Durante 12 meses. Aí, durante esses 12 meses, ela faz tudo bonitinho e se encerra o contrato. Tem que haver um processo de gestão, de transição para rescisão do contrato com a Anitta. Você não pode simplesmente cortar e aí, não, tchau, vai embora e eu fico aqui. Por quê? Porque existem direitos de propriedade intelectual, que falamos lá no primeiro item, que vão repercutir ao longo do tempo. Não é uma coisa que acaba com o fim do contrato. A Anitta, ela pode, por exemplo, ficar 5 anos vinculada a uma empresa, a imagem de uma empresa, que mesmo depois que ela saia da empresa, as pessoas ainda vão associar ela à empresa. Então você não pode simplesmente achar que só você encerrar o contrato vai ficar tudo bem. Você tem que às vezes fazer comunicados. Imagina que a Anitta se envolve no escândalo e o Nubank quisesse encerrar o contrato com ela, ou mesmo não quisesse encerrar, mas quisesse se manifestar publicamente. Tem que ter uma cláusula que preveja, por exemplo, que a Anitta seria obrigada a fazer uma declaração pública falando que o Nubank não tem nada a ver com o que aconteceu, por exemplo. Estou dando um exemplo muito escroto aqui, mas só para vocês entenderem. Tem que haver uma cláusula de gestão desse influenciador. Você tem que prever situações ali, hipóteses que podem acontecer, que vão repercutir positivo ou negativamente para sua empresa, e que você tem que saber como lidar com elas. Ou, se não houver previsão expressa no contrato, isso pode ser utilizado pelo influenciador para rescindir o contrato e ainda te cobrar uma multa. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que prever essas situações e garantir que durante o processo, né, de contrato com esse influenciador, você não vai se ver pego numa armadilha. Tá? E é muito comum que isso aconteça, especialmente no mercado onde influenciadores
acabam que, pela repercussão que eles têm, pelo impacto que eles têm de estarem presentes na vida de várias pessoas, às vezes milhões de pessoas todos os dias, isso acaba subindo muito a vaidade desses influenciadores. Então é muito comum influenciadores um dia estarem bem, outro dia não estarem mais, e é a sua empresa que se ferra, cara. O cara vai, enfim, ele vai encerrar contrato, vai falar merda, eventualmente vai falar merda nas tuas costas, né? Entre aspas, né? Não tem como falar nas costas, mas ele vai fazer coisas que você só vai perceber no futuro, que vão repercutir mal para você, para o seu negócio. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado na hora de escolher quem você vai colocar para representar a sua marca, muito cuidado na hora de redigir os contratos e garantir que as cláusulas estejam adequadas para que você não se veja nesse buraco sem fundo. E aí, pessoal, tem uma dica final aqui que eu acho que não custa lembrar. Nós percebemos aí nos últimos anos uma tendência também muito grande de contratos prevendo alguma exclusividade ali com esses influenciadores, desde que houvesse uma troca, uma participação em equity, uma participação societária envolvida. Essa participação societária, ela acaba sendo exigida por muitos influenciadores porque eles perceberam a relevância disso. A verdade é que equity é uma moeda muito importante, muito relevante, especialmente para negócios de crescimento acelerado, que tem um potencial de escala, margem de lucro alta. Então, escala, ela acaba trazendo, né, essa perspectiva de valor para a participação acionária dentro de uma empresa. E muitos influenciadores pedem essa participação. Eu vou entrar, mas ao invés de você me pagar, ou mesmo você me pagando, eu quero aí 10% da tua empresa. E aí muitos gestores acabam que pela afobação de querer firmar aquele contrato, achar que, putz, isso aqui vai mudar minha vida, acabam cedendo isso, sem se preocupar com o contrato que estão assinando, sem se preocupar com as cláusulas que envolvem a parte societária. Então é muito importante que você tome cuidado com os aspectos que envolvam participação societária em contratos com influenciadores. Não é que não possa ter, pelo contrário, pode ter. Existe inclusive um contrato que prevê isso, que é o Media for Equity, onde você vai trocar mídia, trocar repercussão daquela mídia, como ela vai reduzir o seu custo de aquisição de cliente, aumentar o seu LTV, transformar isso em participação acionária para aquele influenciador. Esses contratos são típicos para esse tipo de relação. E num contrato típico de marketing, né, de divulgação, de influência, também pode haver cláusulas de equity que devem prever uma cláusula de vesting. Você tem que prever ali que durante um período de tempo aquela pessoa não vai ser sócia, ela tem que ficar pelo menos algum tempo cuidando, prezando, zelando pela imagem da empresa, fazendo o que há de melhor, trazendo resultados na prática. Você não sabe se vai trazer resultados. Muitas vezes você atira num influenciador que, por mais que ele tenha um alcance grande, não é o público que vai comprar de você. Então, são tantas decisões que impactam o seu negócio que não dá para você ceder participação para qualquer pessoa, por mais relevante que ela seja. Então, utilizar cláusulas adequadas de sociedade dentro de um contrato como este é fundamental e vale a pena lembrar que equity para empresas de crescimento acelerado, para startups, é uma moeda cara. Então, muito cuidado com isso. Evite transacionar participação societária nesse tipo de contrato, mas se for fazer, se for algo relevante para outra parte para você também, faça do jeito certo. E aí, pessoal, agora aqui pra gente encerrar, tá? A última coisa que você não pode esquecer, deixa eu guardar aqui o meu tablet. A última coisa que você não pode esquecer é uma cláusula de confidencialidade. Afinal de contas, muitos influenciadores, especialmente no caso da Anitta, por exemplo, né? Ela, além de ser a cara da Nubank, ela eventualmente participou de reuniões onde foram discutidas ali algumas questões estratégicas, segredos de mercado. Então é relevante que você tenha cláusula de confidencialidade com multas pesadas, onerosas, que evitem que aquela pessoa que esteve ali no teu negócio, ainda que de forma superficial, leve essas informações para um concorrente ou mesmo para uma empresa que é uma concorrência indireta. Não é direto, mas é indireto. Ou mesmo tornem públicas informações que ela não deveria tornar públicas. Então é muito relevante tomar cuidado com esse tipo de situação, porque os influenciadores, eles são naturalmente mais expansivos, eles falam mais, se posicionam mais, tendem a querer dar opinião sobre coisas, e às vezes a sua empresa não quer se ver envolvida nesse tipo de situação, e pior ainda, não quer que dados ou informações da sua empresa sejam divulgadas e compartilhadas, ainda que sem querer. Então ter multas que façam ele ficar pelo menos ligado nisso, e evitar que ele se envolva ali numa situação onde ele acaba falando besteira, é fundamental. Essa cláusula de confidencialidade, né, ela vai fazer a diferença, e aí você pode se resguardar de várias maneiras dentro dessa estrutura contratual. Então, para a gente relembrar aqui, pessoal, caso da Anitta com o Mercado Pago, é uma tendência de mercado, cláusulas contratuais vão ser muito importantes, não concorrência, propriedade intelectual, gestão de influenciadores, confidencialidade e a gestão do equity, né, a participação societária, são elementos que não podem faltar no seu contrato com o influenciador, caso você opte por essa estratégia, assim como o Nubank fez, assim como o Mercado Pago está fazendo agora. Para além da polêmica da Anitta com o Mercado Pago e Nubank,
é importante que você proteja o seu negócio. E é justamente por isso que eu vou te convidar a conhecer o Safe Growth, que é uma plataforma desenvolvida pela Safe para startups e empresas de tecnologia ou para empresas que estão começando, empresas iniciantes. Uma plataforma que tem vários modelos de documento, inclusive modelos de contrato com influenciador. Tem uma IA que vai te ajudar a redigir, elaborar, revisar seus contratos. E tem ainda dentro dos seus pacotes contratados assessoria de advogados especializados da nossa equipe. Para você conhecer o Safe Growth, que inclusive é o produto da Safe que está patrocinando esse vídeo, basta você clicar no link aqui da descrição. Tá? É um produto super interessante, um lançamento da Safe. Estamos apostando muito que este produto vai fazer diferença na vida de muitos empresários, gestores, principalmente de startups e pequenos negócios. Mas se você está assistindo esse vídeo, tem esse perfil, é uma empresa que está começando, fatura ali de 10 a 50 mil por mês, está com seus primeiros funcionários, é a solução ideal para você começar do jeito certo. Um custo super acessível e que vai gerar muito valor para você, vai proteger o seu negócio e blindar a sua empresa de problemas jurídicos. Comece por aqui, comece pela Safe, conheça o Safe Growth. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Se você não deixou o seu like, aproveita para deixar agora no finalzinho e até lá.